Salve, salve! Eu sou Alberto Pereira e estou à frente do quinto episódio do Abordaria. Nessa conversa eu entrevistei o Kelvin Kubik, que é uma das principais referências de arte de mural do Rio Grande do Sul. No nosso bate-papo, falamos um pouco das vivências do Kelvin, a visão dele sobre o posicionamento dos artistas no mercado atual e perspectivas de futuro. Então venha ouvir, porque tá assim, ó, demais. Salve pessoal, eu sou Alberto Pereira, artista visual e comunicador, e estou à frente do quinto episódio do podcast Abordaria. É, Hoje, quem eu vou entrevistar é o Kelvin, já já ele vai se apresentar. E antes de começar, só queria falar sobre a Borda. A Borda é uma plataforma de gerenciamento de carreira de artistas visuais. E, enfim, eu sou um deles, o Kelvin é outro. A gente está fazendo esse podcast justamente para ter essa troca mais profunda entre os artistas e entre as pessoas, né, que nos assistem, para elas nos conhecerem melhor. Salve, salve, Kelvin. Salve, salve! Tudo certo por aí? Tudo certinho, irmão. Prazer falar contigo aqui. Fiz umas perguntas assim, não necessariamente só sobre o trabalho, porque eu acho que a gente fala tanto, né, do trabalho em si, e eu trouxe questões que permeiam, né, o nosso trabalho, e eu espero que você se sinta confortável com as perguntas. Posso começar? Bora lá, bora lá. Então, antes de mais nada, tu se apresenta aí para a galera também. Então tá, galera, eu sou o Kelvin Kolbik, né? Tô em casa aqui, sou artista visual, muralista, como o Alberto falou, faço parte do time da Borda, e só queria dar aquela valorizada e dizer que é uma honra estar aqui, né? Fazendo esse trabalho também com a Borda e sendo entrevistado por esse mestre aí, que é o Alberto. Vamos nessa, vamos tocar ficha nessa conversa aí. Tem um ponto muito importante que eu esqueci, né? Que é a nossa descrição aqui, nossa descrição. Então, vou dar dois passos para trás e vou me descrever aqui. Enfim, eu sou um homem preto, tenho o cabelo levemente encaracolado, um mini blequinho, tô de óculos, os óculos fundinho de garrafa, e tô com uma camisa preta aqui. Eu vou seguir essa linha também. Eu estou em casa, estou com uma camiseta preta para combinar com o Alberto. Sou um homem branco e estou com o cabelinho na régua. Então, simbora, mano. Vou começar aqui com as perguntas. Eu acho que um dos pontos mais legais assim, da Borda atualmente é a multiplicidade, né? Tanto de cidades quanto de realidades e vivências que nós artistas temos, né? Somos muito distintos e de lugares muito distintos. E aí é algo que no dia a dia eu ia falar aborda, mas ia ficar redundante, né? Não ia ser um trocadilho interessante, mas é algo que a gente não explora tanto, né, entre nós. E eu queria que você contasse um pouco sobre a tua cidade, o bairro, tua infância, e quando que começou, assim, artisticamente a se expressar, assim, quando que apareceu pela primeira vez? Maravilha. Então, eu sou um guri criado na zona norte de Porto Alegre, né? É um bairro, é uma zona, né, mais urbana, assim, a zona sul é uma zona mais verde, mais arborizada, assim, da cidade. É uma cidade que tem uma cena cultural bem legal e falando assim da arte urbana, né, tem uma cena também bem conhecida, assim, e com grandes figuras, assim, né, que o Brasil conhece, assim, grandes mestres, né, como vale sempre exaltar, eu gosto de falar do mestre Trampo aqui, que é um dos caras mais foda da nossa cidade e que está aí atuante até hoje. Também já aconteceu vários movimentos importantes aqui, como o Fórum Social Mundial, algumas oficinas importantes de grafite, assim, no início da história do grafite, ali no Brasil, né, com os Gêmeos, com o Espeto, que é uma geração anterior à minha, né, mas eu sei que rolou todos esses movimentos aí, e esses movimentos me influenciaram, mas eu tenho 32 anos, né, e eu comecei cedo, assim, com 13 para 14,
com a rapaziada mais velha e tal, e muito influenciado também por um coletivo chamado Upgrade do Macaco, aqui em Porto Alegre, que tem vários artistas ainda atuantes e que moram em São Paulo, foram para vários lugares do Brasil e do mundo, e foi um movimento que me influenciou bastante, assim, né? Mas eu vivi a minha infância, assim, entre o esporte e a arte urbana, né? Que eu e meu irmão, a minha mãe colocou a gente no esporte ali, provavelmente para não ficar viajando demais na rua e tal, então nós fomos atletas e ao mesmo tempo no final de semana eu saía para pintar com os amigos e tal, mais por aquela fantasia do encontro mesmo, né, de conseguir estar junto e tal, porque as redes não sociais virtuais não aconteciam ainda, e foi mais ou menos por aí. Eu comecei até coincidentemente, né, no Lambi Lambi, só que eu desenhava com nanquim no papel e saía para colar na rua, mas em seguida daí já entrou o grafite, a pichação, e a partir daí que inicia a minha trajetória, fora aqueles desenhos de caderno, né, da escola, para não incomodar dentro da sala de aula, enfim. Irado. Eu tô ligado que teve o começo no Lamb, porque pesquisei, né, li umas entrevistas e tal, e curti, assim, eu tava lendo, assim, falei, caraca, 13 anos, novão, assim, começou fazendo Lamb, me amarrei, assim, de saber, assim, foi uma surpresa. Teve um post teu, mano, dessa virada agora de 2021 para 2022, que você falou sobre um orgulho que você carrega, assim, da sua própria evolução, dos desafios que você passou na sua vida e tal, enquanto artista e enquanto humano, né? E o tanto que isso é complexo. E, tipo, eu concordo porque, assim, acho que quem vai deitar a cabeça no travesseiro, né, sozinho no final do dia é a gente mesmo. Então, a gente que sabe tudo que a gente passa e tal, para alcançar o que a gente quer, enfim. Mas eu fiquei curioso com um detalhe que você falou, que era sobre um pouco de vergonha que você tinha e sobre um trabalho que você fazia com seu pai em obras de casas. Eu não entendi muito bem, tipo, nas obras de casa, de lavar prédio na avenida. Queria que você contasse mais sobre isso. Sim. Então, esse processo de autoconhecimento, eu acho que leva uma vida inteira, mas eu tenho passado aí nos últimos anos com pessoas que eu convivo e com, acho que a idade também, né? Já de não ser mais tão novo, mas também ainda, 30 anos a gente é novo, mas já tem uma caminhadinha que a gente pode refletir, sabe? E e aí tem várias coisas, assim, que a minha vida sempre foi criada, assim, de maneira muito popular, né? Eu não sou de uma família pobre, mas sou de uma família de classe média baixa, enfim, com vários filhos, que sempre nunca faltou nada, mas ao mesmo tempo também nunca sobrou, assim, né? Eu me orgulho e venho refletindo várias coisas na minha relação com a minha família, com meus pais, e tem várias coisas que a gente carrega aí, né, esse tempo todo, assim, dessa convivência, né, da época que a gente morava junto, mas eu gosto muito de valorizar as coisas boas, assim, então, tipo, a questão do amor, assim, do afeto que eles me dão e me deram, e eu já sou um privilegiado de ter isso e ter os pais, né, me fazem, assim, levar isso como primeiro plano. Agora teve outros, né? Ganhava um videogame, vendia um videogame. Ganhava uma TV, vendia uma TV. Tem outras histórias, assim, mas eu prefiro levar essa do amor, assim, que para mim é o ponto mais importante que fez eu estar onde eu estou, assim, que é através da sensibilidade, de estar em contato com a arte, que é onde eu estou trabalhando, e eles acreditarem em mim, assim. Né, eu sou caçula também da família, acho que isso também tornou as coisas um pouco mais fáceis, assim. Sei que para o meu irmão mais velho não foi tão fácil assim, né? Tem um direcionamento maior, mas nessa reflexão sobre a minha história, não sei se pelos meios que a gente começa a transitar ou que a gente gostaria de transitar, sabe?
a gente acaba se moldando e tem certas coisas que fugiram um pouco assim da minha história e eu hoje reflito sobre isso e tenho muito orgulho, assim, que o próprio lance, assim, tipo, fui criado no ambiente negro do atletismo, então fui criado no pagode, toco, curto, sempre curti a cultura negra e, tipo, assim, não que eu, em nenhum momento eu deixei isso de lado, mas eu não exaltava, assim, o meu gosto, sabe, por isso e tal. Hoje eu me sinto super seguro enquanto ao que eu ouço, ao que eu leio, ao que eu quero, assim. E essa história com meu pai é isso, assim, eu fui atleta e aí por um tempo eu ganhei uma grana e tal, mas era pouca, mas depois eu também entrei na faculdade, né, entrei na universidade pública, né, na URGS, através do sistema de cotas sociais, né, da escola pública e tal, e aí eu precisava de uma grana para fazer meu rolê também, e meu pai trabalha, né? Hoje um pouco menos, mas com serviços gerais, com pintura, bom, constrói uma casa, assim, né? E nessas aí eu peguei junto com ele, trabalhei em vários momentos junto com ele, e aí teve uma situação que é muito particular, assim, de um cara que jogava futebol contra o meu time e tal, e um dia eu tava, tipo, metendo massa na frente da casa do cara, tá ligado? E, cara, aquela situação lá, ela foi um pouco constrangedora, assim, para mim, sabe? E, tipo, ali eu tava no mesmo espaço que o cara, querendo tirar a mesma onda que ele, mas, na real, eu tava numa outra situação que, na época, me envergonhou um pouco, assim. E é sobre isso que eu sinto que eu amadureci, que eu tenho orgulho pra caramba, assim, de... Tá até batendo forte aqui. Mas eu tenho orgulho, assim, porque, cara, foram todas essas vivências que fizeram ser o que eu sou. Acho que tem gente que amadurece mais rápido, outros não, as suas ideias, mas tô nessa reflexão aí. Sim, isso são particularidades, né? Eu acho que cada um tem um atravessamento, né, em alguma coisa que, de certa forma, em algum ponto, deixa a gente mais vulnerável ou não, né? Eu ia até te perguntar qual era o esporte, mas tu já falou na resposta e tal. É, E tem uma coisa que eu acho curiosa, assim, porque é isso, assim, a gente fica a todo tempo falando do trabalho, mostrando o nosso trabalho, mostrando as imagens que a gente faz, e aí é foto, é feed, é não sei o quê, é vídeo, eu sou o Kelvin Kubik, eu sou o Alberto Pereira, eu sou a Pri Barbosa e tal, e existe só uma camada superficial, né, que as pessoas conhecem ou sabem, e talvez um podcast ou então uma entrevista, quando ela está mais à vontade, né, de permitir com que isso aconteça, eu acho que aproxima mais, assim, né, de uma coisa mais humana mesmo, né, porque eu acho que a gente tá indo um caminho abaixo das redes, assim, que eu não briso muito, né, mas eu cumpro o meu papel ali, enquanto artista e tal. sim, eu acho que é sobre... Eu até comentei isso esses dias também, não sei se foi no post do Ano Novo ou um há pouco, assim, mas era sobre a rede social ser a nossa entrega ali, né? Ah, não, foi uma curiosidade que eu abri uma caixinha lá e me perguntaram, e aí teve uma que uma pessoa perguntou sobre qual era meu medo, e aquela ali eu dei um tempo, fui fazer um almoço e fiquei refletindo um tempão, assim. E, enfim, respondi sobre o que era ali, minhas angústias e tal, mas eu estava falando exatamente sobre isso, assim, que a rede social a gente mostra muito a entrega, tá? Tem a foto do processo, mas tudo dá certo ali, né? A entrega tá boa, o resultado final, por mais que o trabalho tenha dado mil problemas, ninguém sabe e tal. E eu acho que o que eu estava respondendo ali nessa caixinha era um pouco esse cuidado e essa angústia de equalizar a longo prazo esse equilíbrio entre fazer o que eu gosto, né? E ao mesmo tempo fazer isso uma coisa boa para mim, porque tu sabe, quando a gente pega muito trabalho, fica angustiante, a gente fica nervoso, ansiedade, aquele sintoma comum aí, né, da nossa sociedade. E, cara,
por trás daquilo ali tem um ser humano com outros problemas, mas que também tem os seus, assim, né? Então, às vezes, se esquece um pouco isso. Também tento fazer a minha entrega ali, mas presto muito atenção, tento prestar mais atenção no que realmente eu estou sentindo, o que eu estou vivendo, que é muito maior ali do que as redes, né? Total. Ainda sobre esse assunto assim, de rede e tal, e entre aspas, vergonha ou se sentir confortável ou não, tem uma parada que eu acho importante entre artistas e tal, uma discussão assim. Eu sou uma pessoa bastante tímida e com o tempo eu venho entendendo como hackear essa timidez para na hora de gravar vídeo, de tirar foto, de participar de entrevista, enfim, tudo mais. E aí eu queria saber como que você se vê em relação a esses sentimentos, assim. Para além da pesquisa artística, o que você acha essencial em relação à comunicação para um artista do agora, assim, que tem a rede, que tem os canais e que tem que se comunicar? Então, eu sinto que eu tenho aprendido isso um pouco mais tarde que muita gente, assim, eu demorei muito mesmo para, de fato, botar o rosto, entender como é que funciona, né? Falando mais especificamente aí de Instagram, né? Que é a Uhum. rede que a gente mais utiliza. Então, assim, é, eu tive que conversar, contratar um amigo para me fazer entender mesmo e me mostrar dados assim de como funcionava, porque eu sempre fiz a partir da perspectiva do artista para o artista, assim, tipo, um detalhe de uma pintura que eu gosto muito, olha essa camada, sabe? Meu, não é isso que vai funcionar, sabe? É tipo, é eu passando o pincel ali naquela camada que dentro daquele frame que vai funcionar melhor, sabe? Então, eu não sei se eu fugi muito da tua pergunta, mas para mim é uma coisa que eu tenho aprendido cada vez mais, O que assim. você considera, assim, você falou um ponto, né, que você chamou um camarada para te dar, tipo, uma assessoria, mas dentro disso, o que você considera essencial, assim, ser mais desinibido para entrevista, tem algum tipo de treinamento, alguma coisa que você vem fazendo, como é que você reflete isso ao longo do teu caminho aí? Sim. Olha, eu acho, e também junto com esse aprendizado que eu venho falando, eu acho que tu ser o mais natural possível é, é o que mais funciona, sabe? E é isso que as pessoas que eu convivo, enfim, falam para mim e que é o que eu estou tentando fazer, sabe? Há tempos atrás, eu gravar um stories falando o que eu faço, assim, e o que eu estou fazendo, era algo, assim, surreal, sabe? Agora eu já me sinto um pouco mais à vontade e tal, mas eu acho que tu ser o mais natural possível é o que mais funciona. Tem até a ver com essa conversa, né? Que é tu trazendo um pouco mais a pessoa, né, que está por trás ali da entrega do artista, né? E eu acho que isso funciona muito nas redes sociais. Agora, o quanto tu quer se submeter a isso, daí é de cada um. Eu sei que eu entendi como funciona, mas eu tenho um limite meu que eu ainda não consegui ultrapassar. Assim, o meu, se tu for ver, é bem profissional, processo do trabalho e entrega, enfim, mas é super difícil eu colocar assim num feed o meu cotidiano e tal, eventualmente num story, mas eu acho que isso funciona super bem, mas vai de cada um entender assim o seu limite, o que que tu quer mostrar, né, da tua vida também além do trabalho, assim. Total, e eu acho que até esse limite também tem que ser entendido de fato cada um tem o seu, assim, eu particularmente com rede em si, coloco trabalho, alguma coisa do cotidiano, tipo, sei lá, meu cachorro, né? Ou então o ambiente da casa que eu gosto. Mas eu também tenho uma linha aí de tipo, não deixar, sei lá, eu acho que tem coisas que são pessoais né, da vida pessoal e que não devem ser públicas e coisas que são, né, privadas e que aí eu tenho filtro lá
para amigos, que aí talvez eu mostre alguém da minha família, minha namorada, ou coisas que são mais íntimas, assim. Então, acho que de fato existe esse equilíbrio. Sim. E mais uma coisa sobre isso ainda, eu acho que também eu tenho um certo cuidado, assim, de... Sou super crítico com o meu trabalho, estudo pra caramba, enfim, as coisas acontecem não por acaso, né, de todo mundo, assim, mas eu vejo que a plataforma, ela vende muito, assim, a coisa do corpo, enfim, da pessoa, e até falando sobre aquela coisa em vez de tu colocar um frame da pintura, tu colocar tu fazendo uma pincelada naquele frame, funciona melhor. Uma coisa que eu sempre prezei, assim, era, tipo, meu trabalho tem que chegar antes de mim, sabe? A pessoa tem que curtir meu trabalho, seja tecnicamente, ou profissionalmente, ou a entrega, ou qualquer coisa, mas, tipo, eu tenho um pouco de agonia, assim, de quem vende um pouco mais a pessoa antes do trabalho, assim, né? Aham. E tudo bem, eu acho que tem marcas, e hoje e hoje se vende esse pacote todo, né? Mas, assim, eu estou falando a partir da perspectiva do artista visual que quer ver arte visual, né? Sim. Então eu curto entender e ver o trabalho, e aí essa pessoa eu também vou conhecendo, se bate os dois, bah, aí é lindo, vou seguir para sempre, mas eu tenho esse cuidado, assim, de tipo, bah, eu primeiro quero que a pessoa curta meu trabalho, sabe? Depois entenda um pouco mais de mim e da minha vida, assim. Total. Agora, especificamente sobre trabalho, ao longo desses. Então, dá para falar que são quase 20 anos, né? Já que você começou aí a rabiscar com 13, tem alguns elementos que se tornaram recorrentes no trabalho. A forma como você insere elementos da natureza, animais e tal, e plantas, ela também, assim, eu fui passando um scan, né? Eu vi que elas estão modificando, né? Obviamente, bom, porque significa que a gente está evoluindo e refletindo em relação ao próprio trabalho. Mas eu percebi que de uns tempos para cá tem uns lances com os cortes mais secos, com mais quebras entre traço e elemento mais concreto, e aí tem o contraponto com os elementos que são mais orgânicos e tal. E eu queria saber para onde que está caminhando essas tuas pesquisas aí. Fez o tema de casa, hein? Não, boa. Olha, eu considero assim, ó, quando eu comecei a fazer grafite, hoje eu me considero um artista visual muralista, né? Não me considero um grafiteiro, mas fui e tenho isso dentro do meu coração, assim, mas respeito muito quem vive disso aí hoje em dia, né? Pratica, enfim. Mas eu sempre fiz cada vez, eu batia na casa da pessoa e perguntava o que tu quer que eu faça, sabe? Eu curtia era pintar e eu nunca tive uma marca, assim, né? E que é algo bem simbólico do grafite, assim, tu ter uma marca, uma característica e tal. Às vezes é um símbolo mesmo, né? E eu nunca tive, e por algum tempo isso me afligiu, assim, porque eu via, bah, eu não tenho essa marca e tal, como é que eu vou ficar conhecido? Mas eu curtia experimentar, sabe? E eu fiz muita coisa, fiz letra, personagem, trabalho com tinta jogada, trabalho com mega duro, assim, umas coisas de traços duros, assim, aí umas referências que eu tenho muito, assim, na cultura negra, que tem a ver com religião, enfim, eu trouxe para dentro do meu trabalho e hoje eu entendo, bah, isso entra de outra maneira, sabe? Não é literal. Antes era muito literal e eu sempre fui experimentando muita coisa, assim. E depois ter a oportunidade de entrar na universidade, também tive pessoas lá dentro que me guiaram e falaram para mim entender a linguagem de cada professor e curtir aquela pesquisa, assim, né? Então foi algo que também foi muito bom para mim, porque estudei gravura a partir da pesquisa da Catani, estudei desenho gestual e grande a partir da pesquisa da Teresa. E, enfim, cada professor eu fui vivenciar
a caminhada deles, assim. E isso me deu muito repertório, sabe? E, paralelo a isso, eu fazia trabalhos comerciais com tinta spray e tal, fui fazendo. E eu acredito, assim, que desses quase 20 anos aí de caminhada, assim, eu acho que nos últimos 6 anos começou a alinhar um pouco mais o que eu queria, que daí eu entendi que era, de fato, eu quero estar na rua, mas eu não é mais o grafite que eu quero fazer, e aí eu comecei a entender um pouco mais do muralismo, e vai fazer 4 anos que eu pinto 100% tinta acrílica, pincel, uma pintura mais tradicional, assim, e eu acho que é aí que a coisa começou a fluir um pouco mais. E aí, dessa caminhada toda, eu sempre curti, enfim, colocar a natureza no trabalho, mas curti experimentar, assim. E aí tem características que vão aparecendo, como esses traços soltos, assim, gestuais, que eu levei enfim, para o iPad, né? Para quando eu monto o meu layout, eu levei para a mesa gráfica, mas eles vêm de uma pesquisa do Ateliê D43, que é um coletivo de desenho que eu tenho, que é de desenho gestual em grande escala, assim. Então, eu trouxe isso para dentro do meu trabalho, porque eram coisas que eu via que sempre aparecia. Aí a questão da natureza e começar a curtir um pouco mais do realismo, eu trouxe isso para dentro do meu trabalho, e esses cortes que tu comentou tem muito a ver com a entrada daí da tecnologia assim no meu trabalho, né? Com a questão de montar layout no Photoshop, no iPad, e deixar essa ferramenta sugerir coisas para mim também, sabe? Tipo, coloco uma camada em cima da outra e vou ali, testo, um multiply ali funcionou, não funcionou, o overlay ficou legal, fez uma cor que eu nunca imaginei, e aí eu começo a pensar como pintura, como que eu vou levar essa cor na pintura. Então, assim, de um tempo para cá, eu aceito muita sugestão, assim, da própria plataforma que eu monto, assim, os meus layouts. Eu nunca tinha pensado nisso, de ser o caminho inverso, né? Porque para mim começa na plataforma, né? E vai para a rua e às vezes volta também, né? Mas eu nunca pensei nisso no teu processo, assim. Na Pri, quando a gente conversou, foi algo que a gente viu que tinha um ponto em comum e tal, mas eu nunca tinha pensado nessa parte, né? De um multiply. Para quem não sabe, o multiply dentro de um programa como o Photoshop ou algum programa de edição e tal, ele faz com que uma camada se sobreponha à outra. Então, é como se você estivesse colocando uma folha transparente em cima de um desenho, ou então uma folha, sei lá, um celofane amarelo dentro de uma pintura que é vermelha. E aí você vai ver aquela mistura, né, de cores e tal. Irado. Ainda sobre esse papo aí que a gente estava falando da tecnologia influenciando o trabalho e tal, há pouco tempo atrás eu percebi assim que na pandemia que eu estava, ainda estamos na pandemia, né? Mas naquele período ali mais de isolamento de fato, assim, eu estava produzindo uns desenhos em casa e eu percebi assim que daqueles cortes que tu falou, assim, retos do meu trabalho e outros cortes também que acontecem através dos brushes ali do Photoshop, eu percebi assim que o meu desenho saiu do papel, foi para o computador, foi para o Photoshop, foi para o iPad, e aí teve todas essas interferências do digital, desses brushes, desses recortes, e quando eu voltei para o papel, a minha cabeça estava pensando nesses recortes e eu trouxe ele de forma analógica, né? Foi muito louco isso. E hoje acontece tudo quando eu desenho, sabe? Eu imagino como é que estaria o brush e eu faço um recorte, alguma coisa nesse sentido. Consigo compreender, porque tudo que eu faço eu fico pensando em camada, né? Sim. Então, é fácil de camada, textura e tal, também é um raciocínio comum para mim, assim. Mas é legal de saber como isso influencia na pintura em si.
Irado. Eu nunca usei nada no iPad, não sei nem como é que é um programa de edição de imagem no iPad se funciona assim. Eu fico muito confortável no computador, né? Mas não sei se tem as facilidades que tem, né, no computador. E também não tenho também um tablet para experimentar, mas uma hora eu experimento de alguém entendo se faz sentido ou não. Então, mano, pelas entrevistas que eu vi tuas, deu para perceber que você já tinha com o passar dos anos, né, uma organização, uma autogestão, um foco assim entre arte, entre o negócio da arte, um pensamento que a gente tem em comum de mudar a percepção do que é ser artista e quebrar alguns estereótipos e tal. Mas a gente sabe que mesmo sendo organizado, rolam tipo dificuldadezinhas e às vezes financeiras, às vezes de processo de trabalho mesmo. E aí eu queria saber quais foram as tuas principais ao longo desses últimos anos e o quanto que a Borda tem contribuído nesse processo para você. Massa. Vou começar de trás para frente. A Borda embora me sinta da família, estamos aqui curtindo esse momento. Eu sou novo na turma, né? Então, digamos que 2022 é o nosso... A gente começou final de 2021 juntos, mas esse ano que a gente quer botar para quebrar aí mesmo nos projetos juntos e tal. E já tem me ajudado muito, assim, né? Como tu falou, a gente faz a nossa gestão desde sempre, a nossa produção, e eu acho que tem uma virada de chave importante, assim, que é quando a gente se entende mais que artista como empreendedor também do nosso negócio, assim, né? E aí tu começa a ver que tem coisas que tu não quer fazer, que tu tem que fazer, né? Principalmente burocráticas, assim. Então, eu tive alguns trabalhos que eu realmente vi assim o quanto eu era persistente em questões burocráticas de empresa, enfim, e acho que até onde eu fui, eu geri bem, sabe, no atendimento, na entrega, tudo certo, mas estava sentindo o lado criativo deixado um pouco de lado em função de tempo, né? Porque daí, como eu tenho que resolver todas essas outras coisas, acaba que a parte de criação, que é a nossa parte mais importante, ficava um pouco mais apertada, assim. Então, o que eu já tenho sentido agora que está melhor, assim, é um pouco a minha gestão do tempo, por não precisar cuidar de tudo, né? E de fato, estar mais focado na criação e em outras coisas da produção. Mas é um desafio super grande, assim, né? Tipo, essa linha tênue entre empreendedor, artista e esse entendimento. E tem um ponto, assim, que para mim é muito importante na minha trajetória, que fez eu estar dentro do meu ateliê e tirar todas as pinturas e desenhos em andamento e encher de post-its para entender a minha caminhada, assim, que era... Eu vim do cenário da arte urbana, eu trabalhava com pinturas comerciais feitas com tinta spray, mas quando eu entrei dentro da universidade, eu comecei a produzir muito trabalho para galeria, desenhos e desenho abstrato, e aí eu fiquei num caminho que, assim, o caminho das pinturas comerciais, eu tinha que divulgar para ter mais trabalho e ter grana. E eu tinha grana na hora, mas não era aquilo que me batia mais forte. Aí o trabalho do ateliê, eu estava expondo, estava participando de prêmios, coisas assim, mas ao mesmo tempo vendendo muito pouco no sentido de não conseguir me manter. E era algo que eu queria muito. Então, essa equação para mim assim foi muito difícil. Mas como vários momentos da nossa trajetória aí, foi um desses momentos que tu te questiona em várias coisas, mas eu comecei a chegar no meio do caminho, assim, que hoje
eu me sinto, hoje olhando para trás, eu digo assim, consegui passar por isso, porque eu cheguei no muralismo, né, como eu te falei, daí saindo do grafite e tal, e trabalhando com o muralismo, com a pintura mais tradicional, que é algo que eu gosto e que eu acho também acadêmico, enfim, assim, vai para esse lado também, mas ao mesmo tempo eu estou na plataforma que eu mais gosto, que é a parede, o muro e a rua, assim, né? E agora eu vivo um outro momentinho, assim, que todo mundo vive, que é, por exemplo, ano passado, é legal a gente falar as nossas angústias aqui, né? Que é tipo assim, ano passado eu fiz um monte de trabalho comissionado, que hoje eu vejo que é legal, tem a minha linguagem, eu super curto fazer, mas tem outras coisas que batem lá dentro do artista e que é um trabalho que ninguém pode opinar sobre nada. E aí eu estava assim numa situação de tipo, estou deixando de pintar um pouco na rua porque estou sem tempo por causa dos trabalhos comerciais e grana. Então, assim, esse ano meu planejamento é manter os trabalhos grandes e que me interessam, assim, comissionados em parceria, até porque eu gosto, mas é também dar uma atenção para os meus projetos pessoais na rua e em outras plataformas, enfim. Sim. Eu confesso que eu nunca tive muito tesão nesse sentido da galeria em si, é algo que ainda não tenho muito bem resolvido na cabeça, assim, porque para mim a conta não fecha entre fazer arte pública e estar numa galeria, vendendo uma arte que é estritamente privada, né, que é para estar na casa de alguém e só ser essa pessoa e tudo mais. E aí eu fico meio... São coisas que eu ainda não... acho que talvez tenha também muita falta de conhecimento por nunca ter flertado com esse mundo, mas, mas assim, na ideia em si, na concepção da coisa, é algo que nunca me agradou, assim, nunca me senti capaz de me aproximar e nem com vontade. Ainda tenho muito aí para entender. Semana que vem, cara, eu vou fazer aniversário, né? Vou fazer 33. E aí, desde os 31 que eu fico refletindo sobre quem que eu vou ser quando o corpo já não estiver tão forte para subir, descer, tipo, Gini, para montar andaime, para baixar, esticar, carregar peso, colar lambe, tipo, 10, 12 horas seguidas, enfim. Isso é uma reflexão que eu quase não vejo entre artistas visuais e especificamente de arte pública, né? Galera que está na rua mesmo. E é justamente porque não existe... Eu acho que né? Porque ainda não existe, tipo, artista ancião, né? Aqueles malucos que são das primeiras gerações, eles estão vivos ainda, estão na ativa. E aí a gente não conversa sobre aposentadoria ou o que fazer quando tiver mais velho, enquanto artista. Ainda mais muralismo, então, assim. E aí eu queria saber como é que você pensa isso no teu futuro, assim. Óbvio que, né, a gente pensa, né, que vão ter pessoas dando assistência e tal, mas eu acho que não é só sobre esse caminho. E aí eu queria saber como é que você vê isso? Se é um caminho exclusivamente como pintor e muralista, se você pensa, sei lá, em ir para academia, ensinar, enfim, o que tu pensa quando tu estiver nos seus 60 e por aí? Se nós chegar lá, né, meu irmão, vai estar lindo. Mas, seguinte, partindo desse pressuposto aí que a gente vai longe, é inevitável, né, pensar sobre isso. Eu acho que faz todo sentido. É um trabalho que exige muito, né, do nosso corpo. Eu tento, de fato, assim, cuidar, porque eu sempre curti, desde piá, eu fui do esporte, mas eu também penso nisso como manter a saúde em dia para, de fato, aguentar a pegada, assim, que a pegada é forte da pintura, sabe? Trabalho com assistentes também e tal, mas sou bem linha de frente, assim, no trabalho, eu gosto. E, assim, eu acho que a gente tenta não, acho que naturalmente a gente constrói
uma identidade como artista, acima de tudo, né? E a plataforma que a gente está trabalhando atualmente, que a gente mais trabalha é a grande escala, o mural, né? Seja na colagem, na pintura, enfim. Mas acho que até os 60, vamos dar essa idade aí, assim, que tu botou como exemplo, muitas outras coisas falam sobre nós, assim, né? Sobre quem a gente é, o que a gente pensa, e isso vai direcionando, assim, né? Hoje, provavelmente, tu já sinta isso com 32 anos, dos teus 22 aos 32, tu já vê, assim, olha, isso eu já não faço mais, já me chamam mais para falar sobre isso. Então, tu imagina mais 30, sabe? Acho que, com certeza, tu vai estar falando muito sobre isso, e eu acho que é importante pessoas como nós, não vou te dizer que eu vou estar, porque eu já fui convidado para fazer mestrado e tal, e nunca fui, mas pessoas como nós, que vieram de fato da arte urbana, que estão na rua de fato vivendo isso, é importante estar dentro da academia também falando sobre isso, dando aula sobre isso, porque hoje em dia já existe gente, mas também tem muita teoria e pouca vivência, assim, né? Pelo menos aqui do Sul eu vejo isso. Então é importante estar, mas assim, até quando me perguntam sobre, agora, nessas caixinhas aí do Instagram, perguntaram, onde é que tu sonha pintar, onde é que tu... Cara, eu não sei, apesar de ser uma pessoa ansiosa, eu vivo muito o que está acontecendo aqui, sabe? O meu planejamento de 6 meses, de 1 ano, sabe? Uhum. Então, eu não sei o que vai ser depois, mas acho que, sem dúvida, a maneira que a gente pensa vai encaminhar outras coisas que a gente não espera, que não é só, de fato, o trabalho plástico, assim, sabe? Sim, total. Eu penso bastante sobre a academia em si. É um assunto que me interessa, assim, de passar adiante justamente por ter a vivência. Acho que a gente está chegando no fim, cara, da nossa troca. A gente falou sobre ser velho, né? Sobre finitude, tipo, meio que... Vou ter que pegar um voo aí para o Rio para a gente seguir no papo, tomando uma cervejinha gelada. Pô, por favor. Eu sou chato com a bebida, assim, eu vou no mate, mas assim, uma cervejinha eu tomo, assim, mas eu... Aí, Mas simbora, vai ser um prazer pegar uma praiana aqui. Mano, foi muito bom ter esse papo, perguntas que eu tinha curiosidade de fazer. Então, assim, acho que tanto eu quanto a maioria dos artistas que chegaram anteriormente estavam curiosos para saber mais sobre você. Eu acho que isso é uma oportunidade não só para quem é da borda, como para todo mundo, né? Te agradeço, queria que você também se despedisse aí, deixasse seus links e onde te encontrar e tudo mais. primeiramente, muito obrigado também pela troca e, acima de tudo, por trazer uma conversa mais humana mesmo, assim, da gente se conhecer mais e, enfim, todo mundo, né, que está nos ouvindo, conhecer um pouco mais da gente, que eu acho que é legal, né? E foi uma honra aí trocar contigo, admiro muito o teu trabalho. Para quem quiser acompanhar o meu trabalho no Instagram é @kelvinkolbik e o teu tu pode comentar, teu site também. O meu é @Alberto Pereira, então tudo juntinho. E é isso, muito obrigado mesmo pela parceria. Essa foi mais uma conversa abordaria. E só para lembrar que esse é o 5º episódio, tá, gente? Então, assim, dá uma chegada na tua plataforma aí de streaming, onde você normalmente escuta seus podcasts e escuta os anteriores. Por gentileza, eu acho que vai ser um prazer para vocês e para a gente também.